Olá, boa noite a todas e todos. Estamos começando aqui essa nossa semana, esse ciclo de conversas sobre processos criativos em música. É uma iniciativa do programa de extensão Sons das Vertentes e do projeto de criação e circulação artística da Pró-Reitoria de Extensão. Os processos criativos, né, sempre foram uma questão importante para o programa Sons das Vertentes, porque o objetivo do programa é registrar, né, os processos criativos da região aqui, né, que vai desde música de orquestra, rock, música instrumental, canção. E desde o começo a gente sempre nos preocupamos em pensar, em refletir sobre os processos criativos. Já fizemos alguns encontros lá no Centro Cultural do UFSJ, onde estamos com saudade. Era para a gente estar lá agora, fazendo isso presencial. Mas agora estamos motivados por esse edital de criação e circulação artística. E desde o começo do ano, estamos investigando procedimentos de criação, utilizando claves como referência para a criação musical e estudando várias questões, inclusive terminológicas e filosóficas, sobre os aspectos que envolvem a criação musical, a transcriação, a tradução e vários outros assuntos que vamos tratar aqui hoje. Hoje, começando, né, em grande estilo, com 2 convidados maravilhosos. Mas antes de anunciar esses convidados, eu quero chamar aqui 2 parceiros que vão estar comigo aqui conduzindo essa conversa. Na verdade, eles que vão conduzir, que se prepararam, que estudaram para essa sabatina. Então, com vocês aqui, Caio Carvalho e Guilherme Faria, que estão com os microfones mudos. Boa noite. Agora está liberado. Pessoal, boa noite. Agora prazer estar aqui, gente. Os 2 são estudantes, né, do curso de música da UFSJ, companheiros já de longa data. O Caio é estudante de violão, da habilitação em violão, mas toca contrabaixo, bombardino, faz arranjo. O Guilherme Faria é um pluri-instrumentista, um plurimúsico, compositor, arranjador, toca bateria, percussão múltipla, e é um queridíssimo conterrâneo de Montes Claros, que eu já conheço há
pelo menos uns 30 anos, né? Já. Por aí, né? Bom, agora eu vou chamar os dois convidados aqui. Estou vendo que o público está chegando. Vamos, pessoal, vocês podem também preparar perguntas para os nossos convidados, tá? Quem estiver assistindo aí, estamos transmitindo para 5 canais do YouTube e do Facebook. Podem fazer as perguntas que a gente transfere aqui para os nossos convidados. Bom, o Márcio Luiz Sete Cordas e Ian Guest estão chegando aqui, queridíssimos, direto de Tiradentes. Só para os desavisados aqui, o Márcio, ele toca violão desde os 12 anos de idade. Ele formou em 2009 em violão erudito pelo Conservatório Padre José Maria Xavier, aqui em São João del Rei. No mesmo ano, né, em 2009, fundou o grupo de choro Chora Genésio, que já gravou discos, 2 discos já com Chora, não é isso? Já fizeram excursão, turnê pela Europa, pelo Brasil, pela Europa, sucesso de público e de crítica. Curtam as redes sociais do Chora Genésio, procurem as gravações aí. O Márcio também estudou, formou em violão na Bituca, na Universidade Livre de Música, teve aula com o Gilvan de Oliveira, Felipe Moreira e o Ian Guest, que está aqui, professor de todos nós, né? Também em 2013 ele foi vencedor do prêmio Jovens Instrumentistas do BDMG, que rendeu um concerto em parceria, né, com grandes nomes do violão mineiro, como Tabajara Belo e Juarez Moreira. Gravou o disco com o Ian Guest recentemente, participou da trilha sonora, né, do filme biográfico O Imperfeccionista, do Ian Guest. Gravou o disco, tem trabalhos de arranjo, de composição própria, de arranjo, e agora faz um mestrado sobre os choros do Ian Guest, né? Conseguiu, com muita dificuldade, selecionar, dentro da obra inteira do Ian Guest, selecionar os choros, filtrar, e agora, logo, tá saindo um trabalho aí sobre os choros do Ian Guest. E o Ian Guest, bom, poderia ficar aqui 1h30 só descrevendo, só falando tudo que ele já fez, já produziu e já contribuiu com a nossa arte, com a nossa cultura, com a educação musical e o ensino da música popular no Brasil. É húngaro, radicado no Brasil desde 1957, bacharel em composição pela UFRJ e pela Berklee College of Music, nos Estados Unidos. É compositor, diretor, arranjador de discos, teatro, cinema e publicidade. É precursor da didática aplicada à música popular e da extensão em universidades. Os primeiros livros e estudos sobre música popular no Brasil foram produzidos pelo Ian Guest. Isso tem que ser dito, falado, sempre que a gente pode, porque essa música popular nossa, que é tão rica, mas demorou tanto tempo para se produzir material de qualidade sobre ela, né? Eu estou falando dos trabalhos do Ian sobre harmonia popular, todos os trabalhos com ilustrações, com exemplos, os livros de arranjo, foram os primeiros livros de arranjo publicados no Brasil, né, com exemplos de arranjo de música brasileira. O Ian, ele também foi fundador do Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical, no Rio de Janeiro, em 87, em Mariana, em 2004, e em Tiradentes, em 2017. Mestre na Bituca, Universidade de Música Popular em Barbacena, e dentre os vários livros, né, tem esses livros didáticos que eu já mencionei, e tem os livros com as obras dele, os 16 estudos para piano, estão aqui, e o livro recente, novíssimo, saiu há pouco tempo, o songbook com as obras do Ian, que ele pode falar mais para a gente depois. Bom, muito bem-vindos, queridíssimos. Eu quero começar a soltar
uma questão para vocês, para dar um pontapé aqui. Antes eu queria só ler aqui um trechinho que o Ian escreveu aqui, que tem muito a ver, inspira muito a gente sobre essa questão de criar, essa aventura que é a criação musical. Ele está dizendo aqui sobre a diferença entre a música para o público e para o músico, né? Porque para o público é um estático objeto de arte, né? É um produto final, revestido e acabado, pronto para entrar em cena. Mas para o músico, a música é caminho traçado, enigma inevitável que o atrai e arrasta para uma aventura imprevisível, pelos labirintos de um corpo dotado de anatomia e fisiologia próprias. Sua dimensão é o complexo tempo-espaço, crivado de surpresas, tropeços e tombos, impulsos mal calculados, voltas e becos. Em compensação, o músico antecipa a alegria de tropeçar, feito garimpeiro em achados e descobertas, inesperados e tão desesperadamente esperados. O critério da qualidade não existe, somente a irresponsabilidade de começar, a coragem de continuar e a insistência de terminar. Para o músico, só há vencer ou perder. Queridos, muito bem-vindos, Ian, Márcio. Que prazer estar com vocês. Ouvir essas palavras, parece que eu falei tudo isso. Que coisa boa. Isso mesmo. Assina aí embaixo. Que legal, vai bem concentrado. Gostei. Enfim, obra aberta, né? Ian, começa falando para a gente quais... como que acontece o seu processo de criação? De onde que veio esse impulso para se tornar, para ser um compositor e para produzir música, esse impulso criativo? De onde que vem esse processo detonador da criação? No momento que a gente não faz nada, e tem muitos momentos na vida da gente que não faz nada, é que vem a criação, que ela vem até a gente, não a gente vai atrás dela, não. Então, não existe a programação que vou criar alguma coisa, existe eu, por exemplo, nenhuma das músicas que eu fiz aqui em Minas Gerais, que eu estou aqui, sei lá, 20 e poucos anos, nenhuma música foi feita tocando piano, nem pegando papel e escrevendo. Eu estou fazendo a música como o poeta faz a poesia na sua cabeça, eu faço a música na minha cabeça também, e eu aprendo de tanto repetir, e repetir é transformar, e transformar acaba chegando a um ponto consagrado, um ponto em que algum trecho, algum detalhe fica agarrado na memória da gente, e aí cria raízes, mas jamais ela nasce em ordem cronológica, porque a música, ela, na frente do público, é uma arte temporal, início, meio e fim. Agora, para quem está fazendo a música, começa no meio, em qualquer lugar e qualquer detalhe. Como disse o Zoltán Kodály, disse que se tem uma ideia que você acha que presta, você agarra como um bulldog e não largar até criar raízes. Porque justamente todas as músicas, tem a história de cada uma que eu fiz, começa com alguma ideia, que é a ideia mais irrisória, mais impossível de imaginar, daí pode começar uma música. Por exemplo, eu gosto da música do Marco Suave, que é eu gosto muito dessa música, e eu, de repente, apareceu isso. Digo, que coisa boa, que bonita essa divisão. É meio choro, né? Pois é, mas a música não vai começar com taracatá, não dá para começar com isso. Tem que começar como? Aí, lá pelas várias semanas de meditação, de ouvindo o silêncio, aí vem que vai desembocar em assim como qualquer obra literária e qualquer obra de teatro nasce
no momento crucial que vai ter uma coisa para dizer. E não começa na primeira cena, né? Então, muito importante isso, que o processo criativo não é temporal, é mais espacial do que temporal, porque não começa no início, não termina no fim, mas ele é espacial, porque o espaço na música, na grafia musical, é a verticalidade e a horizontalidade é o avanço do tempo. Então, ela toda pronta, ela anda no tempo, mas as coisas nascem assim, superposição, já é isso, então por que não isso, então por que não aquilo? Enfim, a gente pode falar muito sobre isso, mas o mais importante que eu quero dizer é que começa do nada a fazer, realmente. É fazer a cabeça e olhando as nuvens e as estrelas e sair por aí. E eu faço todas as minhas músicas andando por aí, andando. E não faço fechado dentro de no estúdio. Aqui meu jardim é muito bonito, é grande, ando por aí. E a cidade também tem lugares bem tranquilos, é por aí. Falando demais, né? Não, tá ótimo. É isso aí. A gente veio aqui para te ouvir o Márcio também. Eu adorei essa sua última fala, Ian, e me lembrei de uma outra fala sua sobre o conflito no processo criativo. O conflito entre a borracha e o lápis, que é uma coisa que você tem como uma alegoria muito interessante do processo criativo. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? É porque havia também realmente, imagina assim, porque eu nunca fiz nada, não sei escrever música no computador, mas escrevo com lápis a vida inteira, e desenvolvi uma caligrafia musical exemplar, passando a vida inteira nos quadros e nos papéis, escrevendo. Então, eu vejo que realmente o que acontece é... Imaginei dois irmãos pequenos, sendo que o lápis é muito pequeno mesmo e vai arriscando as ideias dele, enquanto a borracha, a irmã um pouquinho mais velha, mas sabendo tudo, mais do que o menino pequeno, vai arriscando, vai riscando, e o lápis vai arriscando e a borracha está apagando o que ele está fazendo, né? Então, esse conflito entre os dois, justamente a partir daí que nasce a criatividade, porque não existe nenhuma criatividade sem um conflito. Se a pessoa está sozinha, o conflito é interno. Se tem duas ou mais pessoas criando, o conflito entre eles. Mas sempre, será que é isso? Será que é aquilo? E achei esse irmão lápis e borracha, tenho aqui na minha mesa, inseparáveis, né? Eles realmente... Todos os meus livros foram escritos com isso, e minhas composições, e as que eu até hoje, inseparável, né? Então, eu chamei esse disco de Aventura de Lápis e Borracha, com lápis com L maiúsculo, borracha com B maiúsculo. São dois personagens, e muito engraçadinhos, que, no fim das contas, a partir da briga dos dois, do conflito dos dois, que nasce a criatividade. Não existe criatividade sem conflito, né? Sim, é excelente essa forma de explicar o processo criativo. Eu queria perguntar para o Márcio agora, dentre essa obra tão vasta e tão complexa do Ian, quais foram os principais desafios que você encontrou para transportar isso para o violão, para fazer os arranjos, e como isso te impactou como pessoa mesmo, assim? Pois eu acho que o mais legal de passar a música do Ian para o violão, e um desafio muito grande, né, de passar, é você fazer o desenho exato da linha do baixo que ele está fazendo na composição. Então, a linha do baixo do Ian, ela é muito autônoma, né, Ian? Ela tem um sentido muito claro nela mesma, por ela mesma. Ela que vai gerar a harmonia, realmente. A harmonia do Ian é um produto da melodia com a linha do baixo, né? Então, muitas das vezes, até eu estava comentando no workshop que eu dei para a universidade, né?
os alunos de violão, que muitas vezes, quando eu estou fazendo um arranjo do Ian, eu deixo, por falta mesmo de nota no violão, às vezes eu toco só a linha do baixo e a melodia. E só isso já deixa clara a harmonia que ele está colocando, porque a melodia está passando pelos arpejos. Essa harmonia está implorando para ser tocada por um instrumento de violão de 7 cordas, porque essa suavidade de violão de 7 cordas é camerística, não tem nem contrabaixo nem bateria, mas ele sozinho tem o corpo da levada e também da harmonia totalmente suave. Então, esse disco, por exemplo, o Márcio tocou de cabo a rabo, tocou o corpo harmônico e levada, além de tocar melodias e contracantos. E a grande sacação do Márcio é justamente relacionar o violão a 7 cordas com meus choros. Eu fiquei emocionado quando descobri isso. E, isso não é exatamente. Fala disso. É uma alegria muito grande. E, justamente, né, é onde esses caminhos se encontram, né? A obra do Ian e o violão de 7 cordas seriam o quê? Os choros do Ian Guest, né? Então, o meu projeto fala um pouco disso. E a gente teve o prazer, né, Ian? Hoje, agora há pouco, eu vim um pouco mais cedo para casa do Ian, para a gente bater um papo, fazer a resenha, né? Colocar o assunto em dia. Uhum. E aí, a gente teve a alegria de receber as gravações do Estúdio El Ninho, né? Porque eu gravei agora, justamente para a universidade, para o projeto de mestrado, eu gravei agora no Estúdio El Ninho as 4 músicas que eu fiz, os arranjos que eu fiz de 4 peças do Ian. São 3 choros e uma música progressiva, né? Então a gente acabou de escutar aqui agora, realmente como eu posso dizer, é um privilégio muito grande poder partilhar isso com o compositor, né? E ouvir junto aqui do lado dele é um privilégio. É importante observar que realmente é música popular camerística, é o subtítulo do disco, porque é música popular camerística. Quem sabe que é música popular, todos sabemos, né? Quem sabe que é camerística, quem não sabe vai ficar sabendo. Enfim, mas camerística é essa suavidade, essa leveza, né? E a clarinete, a flauta, o saxofone, e vibrafone, e o bandolim, tudo junto. Foi uma coisa... E realmente convidei pessoas que, antes de mais nada, me senti próximos de mim mesmo, de todo mundo de São João, e a gente fez o projeto e ensaiou, e no fim tivemos a coragem de apresentar na frente do público, e a gravação foi um registro do concerto, no Teatro de Tiradentes e Teatro de São João. E realmente um grande apoio ao Márcio, realmente, eu não podia escolher melhor, realmente. Mas realmente a carona foi ele que me deu, né? Engraçado. A gente está... É um trabalho em grupo mesmo, né? Coletivo. Continua. E foi bacana esse processo da gravação, né, do disco do Ian. Foi muito interessante, porque foi uma experiência única na minha vida, né? Poder ver como o Ian trabalhava enquanto arranjador, mas não só enquanto arranjador, mas enquanto também condutor, né? Enquanto como o regente disso, e não só o regente durante a música, mas o regente em termos da logística de tudo. Era sempre, ao mesmo tempo que o nível musical é muito alto, a convivência humana era também no nível muito alto. Então, a gente, antes dos ensaios, a gente passava na padaria do Peter Pão, né, Ian? Exatamente. Era o Peter Pão. Então, a gente tomava um cafezinho no Peter Pão, depois ia para casa do Henrique. Era um período frio, né, Ian? Você lembra qual mês que era? Mas eu fiquei tão plenamente realizado quando vi as pessoas, essas 5 pessoas que eu juntei e convidei para fazer esse trabalho, eles ficaram impressionados com a precisão da notação. Exatamente. Momento nenhum surgiu uma pergunta: como que eu vou ler isso aqui? A parte logística foi tudo estabelecido. A partir daí começou a criação. E a criação, justamente, porque diz que será que o arranjo é a criação coletiva? Sim. Mas a partir do momento que existe a carcaça. Então, a carcaça existiu, não perdeu um minuto. Não, porque não é assim a intenção, é isso aqui, não. Está tudo explicado. Muito bem, agora cada um vai dizer. Aí chega o Henrique e diz, não, porque isso aqui é vibrafone, não é marimba, porque entra na região.
Ou então chega o Marlon e diz, pois é, eu domino melhor o sax alto do que o clarinete, como é que vai ser isso? Então, foi uma coisa o tempo todo de não deixar pedra sobre pedra. A coletivo mesmo. Foi uma coisa assim que passaram aquelas semanas, não abrir e fechar os olhos, né? E eu lembro, assim, de discussões de horas e horas, de dias e dias, sobre um acorde, 2 acordes, como a gente ia formar esses acordes no violão e no vibrafone. Os dois juntos ficaram confabulando em horários diferentes, se encontraram fora do ensaio. Como é que vai ser aquilo? Como vai aquele menor com sexta, com a terça no baixo, mas a sétima maior também fica interessante. Aí, não, mas você toca assim. Em fim das contas, realmente, muito difícil imaginar vibrafone e um violão 7 cordas tocar sem brigas, mas não tinha nenhum. Realmente uma coeso. Porque também ficávamos durante semana repassando e cada vez acrescentando mais coisas e cada vez mais aumentando a autoestima, porque a autoestima, por ali que começa tudo, né? E todo o processo, muito da maneira como o Ian coloca mesmo, né? Muito artesanal, do lápis, da borracha, das partituras todas à mão, e todo mundo recebeu a sua pauta, então a gente tinha acesso à grade, mas a gente tinha acesso à voz também separada, né? Em separado. Então, e cada um recebeu a partitura completa também, para cada um saber se situar no arranjo como um todo. Isso aqui é importante. E também é importante que no disco, quem vai ouvir o disco vai ver a partitura simultaneamente. Muito importante. A partitura do próprio arranjo. Senão, como seria a aventura lápis e borracha se não tivesse lápis e borracha, né? Então, está tudo aí. É isso aí. Foi um trabalho único, realmente, maravilhoso. E isso mostra muito uma característica da sua personalidade, uma pessoa muito gregária, né? Uma pessoa que junta muitas pessoas à sua volta, assim, pelo menos essa impressão que me dá, assim. E eu fico muito prestando atenção que a todo momento você é pedagógico, assim, né? Tanto que esse processo que você acabou de falar, e tem muito de uma pedagogia, né, da criação. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre o que você imagina, assim, da pedagogia da criação? O que alimenta a criação é a autoestima. Então, a primeira tarefa é o educador injetar autoestima na pessoa, porque no mundo de hoje é difícil você estar abastecido de autoestima suficiente para se revelar na frente de todos. Então, qual é o processo de você criar autoestima? É você dar tarefa para o estudante, tarefa que o professor de antemão já sabe que o aluno vai conseguir, vai se dar muito bem, mas o aluno não sabe. Mas ele fazendo aquilo, ele como é fácil, eu não sabia que aquele frígio era tão bonito, que bonito isso é. Mas se desenvolvesse assim, sabe? Então, realmente, o tempo todo a gente está atiçando assim, a sensibilidade da pessoa, e cada pessoa, na realidade, o professor está pegando carona com o aluno, porque cada aluno vai ter o seu mundo, o seu universo, e cada um vai aproveitar de uma maneira surpreendente. Não tem duas pessoas iguais, duas aulas iguais. Então, é surpreendente como a coisa é gratificante, né? E o tempo todo você está desfrutando do resultado, e alunos sempre, mas que coisa, como é fácil, como é bom fazer isso, que legal. Aí vai crescendo a autoconfiança e com isso vai crescendo a comunicação. E realmente, o momento que você está mostrando uma coisa, se revelando na frente dos outros, é o momento, a realização máxima do músico, né? Então, o músico é de fazer música, não de ouvir música, né? Muito menos de ouvir uma bolacha, né? Música é fazer música. E o jogador de futebol gosta mais de jogar futebol do que de torcer na arquibancada, né? E o músico também gosta muito mais de tocar do que de ouvir os outros tocar. Quer dizer, com ciúme quando o outro tocar, mas com vontade de tocar. E aí, então, realmente, a participação junto
Realmente não tem duas coisas que eu fico apaixonado, é uma própria música e a outra é a pedagogia musical, que nada mais é do que injetar autoconfiança. E a Regina Alberto, não só a contrapartida, mas a Bituca também, ele disse que a disciplina não leva à criatividade, mas a criatividade pode levar à disciplina. Eu parei quando ela falou isso, porque justamente quando eu entrei, quando começou a Bituca, eu entrei e digo, que coisa boa, bati na porta certa. Então, eles me chamaram, a Giovanni Oliveira me chamou. Que pensamento bom. Então, Kodai falou assim, qualquer criança saudável improvisaria se lhe fosse permitido. Falou, um negócio assim. E, realmente, a criança sabe porque não sabe que não sabe, né? E o adulto sabe ou não sabe porque sabe que sabe ou sabe que não sabe. Então, não dá, está travado. E, realmente, eu vejo uma criança, é um teatro. Passo aqui na praça da Tiradentes, vejo as crianças assim com os pais, vejo a criatividade daquela criança e como os pais estão podando, às vezes, disciplinando. Eu digo, que coisa! E eu também, como eu não tenho filho, não tenho família, eu fico emocionado até as lágrimas quando eu estou dando aula, porque tenho uma sensação realmente de paterno-filial, né? São minha cria. Eu estou vendo como eles estão animados, que maravilha. E realmente, então, aí, a partir daí, eu criei aquela matéria chamava de música popular, de composição, eu chamei de música modal, mas ninguém sabia direito o que era música modal, o que é composição em transformação, que eu chamei. Mas como eu não sou compositor, como é que eu vou transformar? Que negócio é esse? Aí eu vi que a universidade tem uma matéria chamada Laboratório de Criação. Essa que é a palavra. Aí peguei carona com a universidade, eu mesmo fui chamado lá na UFMG, eu dei uma vez com o professor visitante, o artista visitante, o curso, e desliga lá o meu. Está tocando, eu esqueci de desligar porque eu nunca uso. Sabe desligar? Sabe. Então, enfim. Já cortou o meu papo aí. O senhor estava falando de dar aula na UFMG, no Laboratório de Criação. Aí realmente eu acertei cheio, porque isso aqui não é curso de composição. Não está aprendendo a compor, mas você está incentivando a pessoa para criar. Então, toda a questão é isso. Então, toda a aula nada mais é do que a filosofia, o tempo todo. Não é psicologia, não, é filosofia mesmo. O que a gente faz? O que você faz? E você não perdeu a oportunidade de valorizar o que as pessoas estão fazendo. E para essa pessoa mesmo, às vezes, fica tão reprimido com a circunstância em volta, que ele precisa de autoestima o tempo todo, até chegar a um ponto onde ele vai assumir. E tem vários ex-alunos meus que hoje estão em discos gravados, com composições deles também. E eu, pela primeira vez na minha vida, fiz um disco meu autoral. Primeira vez, agora. E eu estou muito realizado. Eles veem músicas ao longo de 35, não sei quantos anos, o que eu andei fazendo. E tudo feito assim, na rua, né? Na cabeça, né? Porque eu fui musicalizado. E quando a pessoa é musicalizado, você, além de você estar ouvindo uma coisa maravilhosa na sua cabeça, você também sabe o que está ouvindo, porque foi musicalizado. Então, vai poder pegar um papel, ou então um guardanapo, qualquer lugar, e está anotar, né? Até tem um caderninho assim que a gente carrega pequenininho assim, a forma está tudo ali. Aí a gente anota quando tem uma ideia, só uma ideia de alguma coisa qualquer, para a gente não esquecer, né? Depois, o medo de esquecer a sua ideia obriga você a repetir até aprender, e a partir daí que nasce a expansão da ideia. Ian, eu tive a felicidade muito grande assim de ter sido seu aluno na última turma da Bituca,
e tive o prazer também de acompanhar um processo de composição seu. Você tinha resgatado uma composição e naqueles intervalos de horário de almoço eu lembro muito bem de você tocando ela no piano na sala de prática de conjunto e alguns alunos assim ouvindo, você conversando sobre o que te motivou a fazer a música, a diferença entre o A e o B. Eu queria te perguntar como você trabalha essa questão assim de esses temas, aquele pequeno tema que vem na sua cabeça e como você vai desenvolvendo ele com o tempo. Você comentou de ir maturando essa ideia durante muito tempo nas ruas, caminhando, mas eu queria perguntar sobre o processo de concretização da música, a hora que o lápis encosta no papel e você fala, não, esse tema aqui, agora eu tenho que racionalizar em cima dele um pouco. Realmente, o mais importante macete é que você tem que partir de um núcleo de ideia. Então, você planejar que eu vou fazer a primeira parte, uma segunda parte, nada disso, não pensa cronologicamente, não tem nada subordinado a nada, você tem uma ideia, essa ideia vai brotar. E eu, quando gosto assim, quando eu encomendo assim para o aluno no laboratório de criação, traga uma ideia para a próxima aula. Aí traz a ideia. Agora traga uma outra ideia. Para a próxima aula, uma outra ideia. Agora, na terceira aula, você decida qual que vem primeiro. A primeira ideia ou a segunda ideia. Qual que é a primeira, qual que é a segunda? Porque realmente você, quando faz, você não tem cronologia nenhuma. Aí ele está muito bem, já decidiu. Agora, a próxima passo, você vai modular para onde na segunda parte? O que vai acontecer? Aí as coisas vai criando corpo, né? E você vai aprendendo a música. E outra coisa também, que você tem medo que, como que eu vou continuar? Se tem uma parte da música, como é que vai ser a continuação? Será que vai ser a continuação daquilo que eu fiz ou uma coisa que não tem nada a ver? Agora, tem que dizer, quanto a isso, não deve se preocupar, porque o que vem na semana seguinte vai ser exatamente continuação do que eu fiz hoje, porque a cabeça é a mesma, a ideia está lá, e está contrastando e vai dar certo. E eu, uma vez, no Festival de Brasília, eu fui dar uma esticada até Cuiabá, e fui até a Chapada de Guimarães, e eu fiquei tão sobrecarregado com a preocupação de como continuar, que comecei com uma ideia aqui. Não consegui me desvencilhar disso aqui. Quando cheguei em Cuiabá, eu disse, uma coisa, eu vou descartar isso, eu não aguento mais, porque eu vou passar agora 5 dias na Chapada e eu não quero nem saber dessa música. E vou fazer uma música maravilhosa quando eu subir. Aí eu fui lá e fiz uma música que era... Desenvolvi uma coisa tão maravilhosa e quando acabou de criar raízes dessa ideia, descobri que nada mais é do que a continuação daquele mas isso aqui, a música que faz a gente, não é a gente que faz a música, não tem. Então, eu poderia dizer assim, simplesmente que o compositor, o processo de criação, você não cria, você não cria ideia, você investiga, não tomar decisão, você investiga. E a música que vai dar a resposta, tem que ter conviver com aquilo, né? Concubinato mesmo, dia e noite. E também peguei aquela mania também de... Eu falei, o momento que eu estou mais criativo é quando o meu superego ainda está dormindo, então
Dia seguinte, quando chega aquele controle, aí acaba a criatividade. Então, qual é o momento que eu estou criando melhor? É quando eu estou acabando de acordar ou antes mesmo de acordar. Aí eu criei a ideia de... Comecei a me educar para, antes de dormir, eu já ficar com aquela ideia para ver se acordo no dia seguinte com uma solução. E acontecia sorrateiramente, vinha a ideia antes mesmo que o superego acordasse, né? Legal. Aliás, isso foi naquela peça de teatro que fiz a música da coração, como que é da menina como que é? É a cantata pro trem? Como que é a música principal? A Comédia do Coração. A Comédia do Coração, que passa dentro do coração de uma moça apaixonada, e as personagens são a medo, a paixão, o esquecimento, o receio e todo tipo de oscilações da alma, até que de repente desce pelo cérebro uma escada o superego distribuindo chibatadas, a rapaziada toda. Então, me lembro sempre dessa cena de que realmente eu tenho medo daqueles que ficam controlando a consciência. Então, relaxar. É isso. A Comédia do Coração foi o nome da peça. E, aliás, que nasceu de uma maneira... A música mesmo começou... A música era muito romântica. Anos depois, eu comecei a compor uma música de Mariana. E aí, digo, que música bonita, vai ser maravilhosa. Mas aí fiz a música aqui, ó. Olha aqui. De repente, dizer que a música, a introdução me levou até a própria música, e aquela música ia ser uma música, já era, ficou a introdução da Comédia do Coração, né? Sempre assim, você viaja nas ondas, a própria música que vai, as voltas que vai aparecer, imprevisível, né? Totalmente, aventura. E aconteceu com todas as músicas que nasceram anticronologicamente. Então, começa no meio, no momento, no refrão, no momento importante, ou no momento qualquer. Aí, a coisa é como disse o Kodály, você, quando tem uma ideia, agarra a ideia como um bulldog e não largar até criar raízes, né? E não é começar a compor, fazer mais uma coisa, não. Tem que ouvir o silêncio mesmo e não fazer nada é muito importante. Não faz, ela que me faz. Que maravilha. E aí você falando, eu me perguntei aqui, e aí eu vou perguntar isso para o Márcio. Márcio, e dentro desse universo tão, de certa forma, até onírico, né? Porque quando você dorme para acordar, né? Parece que aquele veio num sonho, né? Aquela resolução. Assim. Dentro desse universo, como que aí faz para definir, para pincelar ali dentro dessa obra o choro? Assim, no sentido, nosso estudo aqui tem muito passado por definir algumas claves, por tentar investigar essa questão dos gêneros estilísticos, os arquétipos musicais, né? E aí eu queria que você falasse qual foi o seu critério assim, para definir o que era o choro dentro da música do Ian Guest, né? O choro do Ian Guest, se foi uma questão formal, se você encontrou algumas claves, as questões rítmicas foram importantes. Fala um pouquinho desse processo para a gente.
fez cada coisa surpreendente, ele fez que eu não acreditei, né? E realmente fez uma levada que complementava a minha sugestão, eu não tinha nada comigo, é com ele. Fala aí. Pois é, Guilherme. Os 3 choros que eu transcrevi para o mestrado, que eu fiz os arranjos para o mestrado, é o Choro da Gaivota, eu fiz também É Bom Chegar a Mariana, né? E fiz também o Serra da Mantiqueira. Então, eu vou falar um pouquinho dos 3 especificamente, porque eu acho que tem algo que corre entre os 3. A obra do Ian, como vocês sabem, é muito vasta, né? E a cada semana, cada mês tem mais uma música, o Ian está sempre compondo. Então, assim, eu tentei fazer um recorte, eu fui afunilando, até achar esses 3 arranjos para poder discorrer sobre eles, porque, né, Ian, infelizmente, na universidade não é uma coisa assim, quer dizer, infelizmente porque tem a coisa do mestrado profissional, que eu poderia simplesmente fazer os arranjos, tocar os arranjos e pronto, mas no mestrado que eu estou fazendo, mestrado acadêmico, eu tenho que fazer uma boa, né, uma boa descrição de cada um desses choros, e uma boa redação para cada um deles, né, para que se justifique, né, a dissertação, enfim, o trabalho acadêmico como ele deve ser, né. E aí, o que acontece? O Serra da Mantiqueira foi o primeiro desses arranjos que eu fiz, e foi uma música assim, que me pegou, como boa parte das músicas do Ian, assim, me pega um pouco desprevenido, assim, e a primeira vez que eu escutei, eu falei, nossa, gente, isso aqui é lindo demais, as modulações, né, que acontecem ao longo de toda a música, enfim, o Ian comenta, né, que ele começou a música do meio, né, igual ele falou agora aqui, né, que veio uma ideia, né, Ian? Serra da Mantiqueira. Era a Serra da Mantiqueira mesmo, que tava, aí começou, mas não tem letra até hoje. E é muito bacana, assim, porque quer dizer, eu nasci na Serra da Mantiqueira, né, uma cidade chamada Carmo de Minas, e a gente conhece, assim, a gente que atravessa a serra, né, para ir para a praia, a gente sabe que é uma serra que é cheia de curvas e cheia você vai sempre descobrindo paisagens novas. E eu pensei muito essas paisagens novas que foram descobrindo com as modulações mesmo, as modulações que o Ian, a cada né, um certo número de compassos, elas vão acontecendo, e é como se essas curvas então fossem revelando paisagens sonoras, né? Ele foi criando um clima, aprendendo a música debaixo do dedo mesmo, a Serra da Mantiqueira, de tal maneira que depois, quando ele gravar o disco, eu simplesmente coloquei, deixei ele inteiramente tocar do jeito que está acostumado, interpretando violão solo, e coloquei a orquestrinha atrás dele. Mas ele não precisou mexer nada. Isso. Foi interessante, que ele era protagonista mesmo dessa música. E aí foi um presente que o Ian me deu, porque tem uma música, um arranjo meu para violão, né, dentro do CD do Ian, né, que é um dos maiores, né, arranjadores que a gente conhece. Então, assim, é uma honra, né? E, assim, eu acho que essa veia mineira do choro mineiro que me pegou na veia, porque você vê, É Bom Chegar a Mariana também tem um pouco desse sotaque mineiro, também tem um pouco de mineirice, né, Ian? Tem. Uhum. E essa mineirice do choro do Ian foi o que mais me chamou a atenção, assim, sabe? Desculpa te cortar, Márcio, mas você poderia falar para a gente, assim, quais são os arquétipos que você vê para definir, assim, uma música como choro ou como mineira? Alguns elementos que você enxergue, assim, porque quem que decide o que é mineiro? Quem que decide o que é choro? Quem é que tem o aval? Quem é que legitima? Fala assim, tá chancelado, é choro, é mineiro. Só morando aqui mesmo, só morando em Minas que a gente sabe a diferença. Porque antes de morar em Minas, você não tinha nenhuma ideia do que é isso. É verdade, Guilherme, você tá certo, cara. Eu vejo assim, por exemplo, a coisa da música mineira, eu vejo muito com pelo menos no violão, a gente aprende muito com o Toninho Horta, né? Aquela utilização assim das segundas menores, por exemplo, em consonância, quer dizer, tocadas de maneira harmônica, né? Eu exploro muito esses recursos assim violonísticos da campanela, por exemplo, para representar um pouco desse violão mineiro. Então, por exemplo, tem uma música do Ian, né? Que ele cifra de maneira bem simples. A cifra do Ian, ele prega bastante isso, né? Que a cifra tem que ser enxuta, né? E aí ele faz uma cifra bem enxuta,
e no final da página, no rodapé, ele coloca assim, acrescentar uma nona em todos os acordes. Então, assim, aquela cifra que estava enxuta já não está tão mais enxuta, né? Porque você tem que esticar os dedos, né, no violão. E o Ian, ele recomenda muito colocar a nona desses acordes na meiuca do acorde ali, né? Nunca deixar na ponta. Nunca a 13ª na ponta, não. Tem que colocar aí junto. E aí esse é um grande desafio, porque aí você tem que ir esticando a mão para fazer. Agora, por exemplo, assim, para não fugir, né, da sua pergunta, eu confesso que eu não saberia te dizer o que faz ser choro. Qual que é o... não, isso aqui é porque isso aqui é choro. Ou, não, isso aqui é... Eu acho que a música do Ian, ela tem um hibridismo, eu acho que ela carrega um hibridismo, assim, ele já está tão, assim, imbricado, já é uma coisa, assim, que já está tão misturada o húngaro com o mineiro, e com o carioca também, né? A fase que o Ian ficou no Rio, tudo isso, sem dúvida, influenciou, né? Mas aí é engraçado que o Márcio, ele observou, em dado momento, que realmente mais da metade dos acordes que ele está tocando nesse disco, no nosso trabalho, diz que esses acordes nunca usou aquela posição no violão. Exatamente. Realmente ele está cobrando isso. Exatamente. A cifra está ali. E é engraçado, você falou, por exemplo, não colocar a 13ª na ponta, né? Quando a gente aprende lá no dicionário de acordes, cifra, por exemplo, um Lá com sétima, né, maior, com 13ª, a 13ª está bem na ponta, né? Quando você usa os 4 dedos assim. Então, você tem que procurar outras formas, né? Outras formas no violão. Mas né? a gente aprende na Berklee, uma coisa que eu aprendi que a dissonância, quanto mais na região grave, mais dissonante é. É uma coisa importante, que no Brasil não se fala muito nisso, não. Botar uma nota dissonante no agudo, não acontece nada. Colocar no grave. Vai ver como é que vai ficar diferente, né? E então, aí tem a violão de 7 cordas aí torcendo o dedo dele para tocar aqueles acordes, abrindo aquelas casas todas. E pululando assim na mão, de um lado para outro, para reproduzir aquilo, né? De ouvir é tão horizontal, tranquilo, mas ver a mão dele tocar. Márcio, desculpe. A gente tem discutido muito, assim, como parte de estudo do nosso projeto, alguns termos. Você usou o termo transcrição, que você tinha feito das músicas do Ian. A gente trabalha muito tentando encontrar esses termos, o significado deles de transcrição, transcriação, transposição, adaptação. O arranjo, a adaptação. E eu queria saber de você, assim, como compositor, como a ferramenta que produz a música do Ian também, como você se sente, assim... Você usou a palavra transcrição, mas como você sente seu papel de compositor e de criador quando você está arranjando essas músicas? Porque você mesmo disse, essa hibridação da música do Ian já cria uma dificuldade a mais, porque ele tem uma personalidade musical muito forte. E como você consegue ainda colocar a sua? Que eu sei que você coloca por já ter visto você tocando e também aulas que tive com você, assim. Mas deixa eu observar que tudo aqui ele assimila as minhas músicas via ouvido. A prova disso é que todas as músicas são criadas no violão dele no tom original. Isso, não nada de adaptar para qual seria um tom mais viável no violão, corda de mi solta, não sei o que, nada disso. Então, sim, isso é importantíssimo. Quer dizer, que é a prova de que todas as músicas são via ouvido mesmo, né? Via ouvido. Eu tive essa coisa assim de manter as tonalidades do Ian, né? Que estavam no livro, justamente por estar em punhos, né, um violão de 7 cordas, ele acaba dando um recurso a mais também, né? Talvez se eu estivesse tocando uns 6 cordas, talvez eu modulasse ou mudasse a afinação, alguma coisa assim. Mas como eu estava com 7 cordas na mão, eu acabei optando por manter as tonalidades. Eu nunca imaginei que as músicas
fossem depois reproduzidas por violão de 7 cordas. Você fez no tom que eu achava que tem que fazer. Pronto, aí tá tudo quanto é tom, né? Porque é engraçado, por exemplo, o próprio É Bom Chegar Mariana, né? Lá no livro está em Sol maior. Então, por exemplo, existe uma tendência, quer dizer, o violonista de 7 cordas querer afinar a sétima em Si, porque o Si é a terça maior do Sol, enfim, a gente pensa assim, né? Ó, legal, vou ter uma terça maior aqui solta, por exemplo, do acorde. Só que se eu faço isso, lá na frente, eu vou ter um problema, porque, enfim, tem uma sessão lá que o meio da sessão termina em Dó menor, por exemplo, que é a última sessão, por exemplo. Aí como é que eu vou tocar aquele dózão solto, bonito? Não vai ter ele. Então, é aquela história, né? Eu até comentei isso no workshop, que você cobre o pé e descobre a cabeça. Você cobre a cabeça, você descobre o pé. Então você tem que escolher na hora o que você vai descobrir, se é o pé ou se é a cabeça. Uma camisa de força. Camisa de força mesmo, né? Como diz o Marcos. Porque alguém vai ficar descoberto, né? Não vai ter como cobrir todo mundo. Então, assim, é mais uma opção assim, nesse sentido, né? Então, você acha que esse é seu maior papel, assim, não escolher, mas talvez de apontar o que deveria ser coberto ou descoberto? Eu acho que a minha missão ali, tocando as músicas... Acomodar a música no seu instrumento, na sua ferramenta, né? Acomodar a música no meu instrumento e respeitar principalmente a melodia, que o Ian é um grande melodista e um melodólatra, não sei se eu posso falar assim também, né? Ele tem uma coisa com a melodia muito, muito séria, né? Eu vejo isso, aprendi muito isso com ele. Então, eu com Bela Bartok aprendi. Bela Bartok. E aí então eu procuro, minha missão ali é deixar a melodia intacta, deixar ela bem representativa assim do que o Ian escreveu e deixar o máximo intacto possível a linha do baixo, né? Então eu tenho isso. Agora, por exemplo, você me perguntou uma coisa... A sonoridade do violão 7 cordas no grave, ele está muito focado no grave do instrumento. Muito, excelente. E quantas vezes coloca o tema na região abaixo do acompanhamento, inverte assim. Então, vem no ritornello, já vem outra oitava. E tudo. Então, assim, aí você me pergunta assim, mas qual que é a sua participação? Porque eu soltei transcrição, a palavra transcrição, mas eu não sei, porque eu fico pensando, por exemplo, no próprio Serra da Mantiqueira, eu vou expor o tema, mas eu exponho contornando com uma baixaria. Uma baixaria que foi eu que escrevi, não é uma baixaria que está lá na partitura do Ian. É uma baixaria que foi... Então, tem um acréscimo aí de uma textura, né, que eu trago para ali. Mas é claro que... Às vezes ascendente o meu, o teu é descendente, mas sempre é linear. E sempre assim, dentro do acorde. Então, por exemplo, se eu componho uma linha do baixo, na verdade, se eu componho uma baixaria, né, eu estou seguindo a linha do baixo é do Ian. A baixaria pode ser minha, mas a linha do baixo é dele, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Mas se não conhecesse bem a estrutura harmônica e a música mesmo, as melodias, você não poderia fazer isso. Realmente precisa muito conhecimento estrutural. Eu perguntei, mas como diria o Abujamra, como provocação mesmo, porque são questões que a gente vem passando o tempo todo, eu estou transcrevendo, eu estou criando, eu estou arranjando, eu estou compondo, o que a gente está fazendo e talvez nomear essas coisas, que, como você disse, você usou transcrição, mas você mesmo se pega pensando que às vezes não é isso. Então, eu acho isso. Eu quero comentar que, em momento nenhum, o Márcio saiu 1 milímetro fora da ideia melódica e harmônica de nenhuma das músicas. Então, não é arranjo. Exatamente, é transcrição mesmo. Você entende? Isso aqui é muito importante. Né? Exatamente. Agora tocou, assim, resolveu uma questão para a gente. Muito bom. E aí o que acontece, né, Caio? Aí o grande lance é o seguinte: qual das texturas violonísticas, qual textura vai representar aquela melodia de maneira mais interessante? Então, por exemplo, no Serra da Mantiqueira, tem um momento que eu uso chord melody, que é aquela parte.
Então, eu uso blocos, que eu aprendi, inclusive, com o Ian. É uma orquestra, isso? Fazendo aproximações a 4 vozes, usei aproximação cromática. Eu fiz 2 anos de aula de arranjo com o Ian na Bituca, né? As aulas que eram presenciais na época. A gente tinha que compor tudo à mão para os instrumentistas, né? Para quarteto de metais, enfim, foi um laboratório maravilhoso. E eu aprendi lá a fazer aproximações cromáticas, né? Então, o violão é tão gratificante isso, né? Ainda semana passada eu falei, vai tempo, por que não faz isso? Isso mesmo. E o Ian é mestre nisso, né? Coisa assim, de um dia antes da gravação, ele sempre me vem com uma ideia diferente. Eu fui gravar o Lago Puelo, ele chegou assim, por que não faz uma aproximação cromática descendente aqui, desse acorde? Em vez de fazer um outro acorde. Nossa, aí para quem toca violão sabe, né? A complicação que não dá quando você vai mexer só um negocinho. Eu não sei nada disso. Mas conheço quem sabe. Respondendo o Guilherme aqui, que fez uma pergunta para o Márcio, de como que ele definiu o que é choro, o que não é, como é que ele define o que é choro, foi muito fácil. O Márcio pegou o livro do compositor e o compositor já pôs aqui choro. O compositor já falou que é choro, então ele não teve. Obrigado a defesa, viu, Marcos? Obrigado a defesa aí. Já usa isso aí para a banca, viu, Márcio? Isso, boa. Nossa, você me ajudou muito aqui. O choro é muito baquiano, né? E eu viajei muito em bar, né? Então, realmente é muito baquiano e realmente você criando tem aquela harmonia muito sugestiva com a melodia. Eu cheguei a pegar a harmonia do Chopin e fazer um choro, melodia em choro em cima da harmonia do Chopin. De sotaque completamente estrangeira, porque o Chopin vai para um lugar da harmonia que o brasileiro nunca iria. Mas aí eles fizeram uma melodia em cima daquilo, que também não é nada brasileiro, mas um pouquinho mais. Mas é muito divertido, a harmonia e a melodia. O choro é um gênero realmente que unifica a harmonia com a melodia. A minha pergunta agora para os dois, ela tem um pouco a ver com essa ideia que o Ian está falando agora sobre o choro baquiano. Antes ele falou da influência de Bartók para as melodias e tal. Então, a pergunta ela é quase a mesma para os dois. Ian, eu queria saber um pouco quais as fontes, as cachoeiras que você se banha para se alimentar, para compor, né? Isso, como diz o Gilberto Gil, a Bahia me deu reggae e compasso, né? Acho que a sua reggae e compasso, ela não tem só Hungria nela, né? Tem muito Brasil, Minas Gerais e várias referências. Então, eu queria saber um pouco quais são esse caldo aí. Depois eu faço a para o Márcio, que a para o Márcio é mais perigosa. Eu só quero dizer que vocês estão me apertando, hein? Me lembro muito do André Memari, justamente em Ouro Preto, num workshop dele, ele contando que ele, na adolescência dele, passava tardes inteiras só andando de acorde para outro, um acorde para outro, acorde para outro, e inspirado nas coisas que ele fazia, era justamente a harmonia baquiana, eram aqueles corais. E exatamente na mesma idade ia fazer a mesma coisa também. Então, eu juntava a munição para... Encontrei um lugar onde eu podia andar desgovernadamente, praticando a minha linguagem harmônica no gênero de música popular brasileira, que seria o choro. Me permitiria isso, mas o grande lance é que priorizar sempre a melodia e não a harmonia, porque se você tem abastecido de uma harmonia, um conteúdo harmônico vasto, que passou por muita coisa na vida, aí certamente vai fazer uma melodia muito forte, como aconteceu com Tom Jobim. Se eu não tivesse passado naquilo todo, então, Luzinho essa, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, e André Memari, outro também, né? E Berinati. Então, temos aí, gente, todos os lugares que realmente, juntando munição
para depois aparecer com alguma coisa e não tem. Debaixo dos poros da pele da gente, você tem esses desenhos mesmo, e andando cromaticamente, diatonicamente, mas sempre em função de uma melodia que está. A melodia é que a substância, a matéria-prima para aquela melodia, essa harmonia que tem no meu subconsciente, né? E acho que não tem outra definição mais precisa ao que me inspirou o choro, mas essa variedade, liberdade de você coordenar a melodia com a harmonia, né? É isso. Márcio, tem uma questão que dizia-se que Brahms ele sofreu muito tempo ele teve muita dificuldade em compor, em começar a compor, porque ele vivia atormentado pelo fantasma de Beethoven, né? O compositor, o grande compositor alemão que veio antes dele. Sem comparar, obviamente, sem fazer as devidas comparações, porque são universos diferentes, mas na verdade, pensar com você aqui como que e aí o Brahms descobriu que ele tinha que subir nos ombros dos gigantes para ele conseguir enxergar mais longe, né? E aí a pergunta é, como é que você lida com essa, quer dizer, você tem uma grande referência de composição do lado, com o ouvido atento. Como que é criar sobre esse olhar do gigante? Boa pergunta. Boa pergunta, Marcos. Porque o Beethoven também, na última fase dele, era muito romântico já. Já entregou a coisa para o Brás também um pouquinho, né? Acontece isso com compositores como o Verdi também era romântico no final, era Puccini. Mas realmente, como que é essa transformação? Não é, para mim é assim, Marcos. Primeiro que entre Brahms, né, e Chopin, eu prefiro um Chopin, né? Tô brincando. É porque eu não aguentei, eu tive que fazer essa piada do Brahms e do Chopin, né, cara? E tem o Beethoven também, né, que já é uma coisa mais pesada, né? O Beethoven, para quem conhece, né, aquela cachaça Beethoven, ela é terrível também. Mas o Beethoven quer dizer a plantação de beterraba em holandês. Então é isso. Ludwig van Beethoven. É um field, um território de beterraba. Beethoven. Mas tem uma coisa a ver. E Bach também é ribeiro, né? Ah, é? João Sebastião Ribeiro então meu parente. Bach é um riacho. É um rio, Bach. E o bar é onde tem um Chopin com o Brahms e a galera toda lá também, né? Mas aqui, eu acho assim, quando eu conheci o Ian, eu conheci o Ian em 2010, ia ter um show de um grande artista aqui em São João del Rei, e eu conheci o Ian, ele fez o curso, eu lembro que a primeira coisa que o Ian falou no curso dele de harmonia foi que a harmonia não existe. E aí eu me senti naquelas aulas de psicanálise, sabe? Quando você está na aula de psicanálise, aí fala assim, sei lá, psicanálise não existe. E aí tem todo um desenvolvimento daquilo e tudo. E aí eu achei aquilo interessante. Falei, poxa, a harmonia não existe. Ele foi explicando, né, que era um resultado da linha do baixo e tudo mais. E aí, depois, assim, na aula dele, eu falei assim, Ian, eu vou tocar num restaurante, vai ser às 8 horas da noite, só que vai ter um show de um grande artista e tudo. E aí eu falei o nome do artista, né? Não vou falar aqui agora, mas aí o Ian falou para mim assim, mas eu nem ligo pro fulano de tal, eu quero ver você tocando. E aí foi 8 horas da noite, era 7h30, o Ian estava lá. Então, respondendo assim a pergunta do Marcos, eu me sinto privilegiado de ter de poder compor, ou de poder fazer a minha arte, meu trabalho, sob os olhos do Ian, porque o Ian não é do tipo do... Né, vocês conhecem o Ian, sabe que ele não é do tipo que fica rasgando seda, ele não é do tipo que fica passando a mão na cabeça, falando, parabéns, você tá maravilhoso, tá? Não é desse jeito, eu nunca aprendi assim com o Ian, pelo contrário, eu aprendi sempre com uma correção, eu não diria dura, mas eu diria uma correção séria, no sentido de que
O Ian olha uma composição minha e ele pede geralmente para a gente escrever, né, e que seja à mão, né? Então, eu chego com a composição escrita e tudo. E eu lembro de uma composição minha que eu trouxe para ele, ele ficou durante 1 hora só olhando a harmonia. E depois ele ficou mais 40 minutos só olhando a melodia. Depois ele falou, olha, por que você não faz assim? Não... E, sabe, então, esse tipo de aproximação, e principalmente, assim, para pessoas, músicos como eu, que não são conhecidos, não estão no mainstream, não estão vivendo de glamour, de nada, né? A gente trabalhando honestamente, né? Matando um leão por dia, e ele, toda essa disposição de vir, olha, Márcio, eu compus uma música aqui só com diminutos, olha, escuta isso, escuta aquilo. Então, essa dedicação, eu nunca me senti mal com essa presença. Eu sempre me senti, pelo contrário, me senti bem. A proximidade é que é importante, a proximidade. Então, tudo isso que o Márcio está contando, isso realmente, quando é o momento de tudo isso, consagrar tudo isso, você dizer alguma coisa que aproxima, falar uma coisa, pegando carona com a personalidade dele, e ele está descobrindo alguma coisa que ele pode utilizar dentro da proximidade. Isso que é muito mais importante na pedagogia, é você descobrir onde está aquela proximidade. E eu sempre observei muito isso, assim, com o Ian, como que ele sempre tem uma palavra para cada aluno. Nunca é a mesma palavra para todos os alunos. Então, por exemplo, no curso de arranjo mesmo, eu lembro que eu chegava assim, a gente já tinha uma certa prática de escrever, e eu chegava assim, mostrava para o Ian, e eu lembro, ele não, em alguns momentos, nem sempre, né, claro que não, porque é sempre um momento único, assim, mas em alguns momentos, mesmo que eu fizesse um trabalho muito elaborado, ele não mostrava tanta empolgação, no sentido assim, ele olhava, bacana, e aí com um aluno, de repente, que estava com mais dificuldade, que estava um pouco mais, sabe, querendo fazer, ele olhava e falou, olha, que coisa legal, que bacana. Então, eu percebia que tinha, às vezes, a injeção de autoestima do Ian, ela tem as suas variâncias, porque às vezes tem uma pessoa que tem uma autoestima já até demais, então, às vezes, a injeção não é de aplicar autoestima, é um pouco de tirar também um pouquinho, sabe? Olha, vai devagar também, porque né, você tem que aprender muito ainda. Então, eu acho que eu sempre aprendi muito assim com o Ian, sabe? Maravilha. Guilherme? Então, a gente está falando bastante aqui sobre dois eixos que são muito estruturantes da música, que é a melodia e a harmonia. E aí, eu, como percussionista, me vejo obrigado a perguntar sobre o ritmo. O ritmo é mera estrutura secundária? O ritmo é mera uma estrutura, um esqueleto daquilo? Ou como é que é essa questão do trabalho-ritmo? Por exemplo, É Bom Chegar em Mariana, que é o estudo número 2, né? A gente tem uma figura ritmo que é super característica da música brasileira. Né? A semicolcheia também não está muito presente. Como que essa questão, como é que vocês dois, eu queria a visão do Ian e a do Márcio também, falando como vocês encaram assim, a questão do ritmo. O quão ele é importante no processo criativo. Eu só quero dizer que eu estou vendo assim a combinação de ritmo com a levada e com a harmonia é o leito por onde passa a música. Mas se não fosse aquele leito, aquela composição própria, não teria por onde passar. É o leito. E, na realidade, só existe melodia e ritmo. A harmonia apenas é sequência de outras melodias simultâneas que passam, contracantos, mas é abençoado isso que o violão ele tem a função responsável pelo leito, que é exatamente a harmonia com a levada, né? Então, e eu sempre pedi carona com ritmistas e com os harmonistas, porque sempre fiquei voltado mais para o canto e o contracanto. E deixava por conta das pessoas, quando eu gravei alguma coisa importante, que deixa a criatividade para eles. Não é à toa que
parte de percussão não é muito anotado em detalhes, porque estou pedindo carona mesmo com a pessoa. E é cada coisa surpreendente que o Márcio me fez. Ele foi na Lago Puelo que você fez, inverteu a... Não, Lago Puelo, né? Não, Ouro Preto, naquela... no cortejo do Ouro Preto, da ladeira de Ouro Preto, isso. Ele fez uma coisa, um cortejo muito majestoso. Isso. Ele atravessou, ele fez exatamente o contrário, complementando. Ele fez uma coisa que me surpreendeu completamente. Como foi? Ele entrou numa acentuação, puxou aquele acorde fora da minha intenção completamente. Né? Fala, agora você. Pois o Ian falou tudo, né? É até difícil falar, né, gente, aqui do lado do Ian, né? Porque, poxa vida, o que eu vou falar, né? Mas ele falou tudo. Eu acho que a melodia do Ian, você falando assim em termos de ritmo, você fala em termos assim de ritmo, eu acho que a melodia do Ian, ela já é super rítmica, né? Ela tá em divisões muito viva, muito autônoma, né? Então isso é um ponto. Agora, se a gente pensar soberania assim, da melodia. Eu sempre acho que a soberania da melodia. Se você cantar qualquer melodia das músicas do Ian, né? É bom chegar Mariana. Antecipando, né? É sempre essa. Então, assim, nesse ponto, eu acho que, nossa. Preludiando, né? É um prelúdio de Bach. Sim. Assim mesmo, né? Sim. E momentos que sugerem até momentos da música do Ian que sugerem verdadeiras convenções rítmicas mesmo, né? Tem aquela música o Gélido, né? Que no final então, funk. Se você pega o songbook do Ian, várias vezes ele tem algumas indicações, por exemplo, aqui você antecipa o acorde, então aquela antecipadinha da semicolcheia. Onde é convenção e onde flui normalmente. Né? Exatamente. Então, assim, você vê a cozinha da composição do Ian, já está tudo ali. É claro que, como ele mesmo disse, né, ele pega carona também, claro, em quem ele confiou para gravar, né? Então, assim, é claro que é muito... Me baseio muito na criatividade de cada um, né? Então, assim, Então, é interessante isso, porque, por exemplo, da mesma maneira, ele cifrou o acorde lá. Agora, como que eu vou fazer o acorde? Poxa vida, é um trabalho que eu tive que, né, desenvolver. Se o acorde tinha ali de Mi bemol para trás, no baixo, eu fazia questão de tentar montar o acorde a partir da 7ª corda, porque, como não tinha contrabaixo, eu falava, vou tocar um Mi bemol no agudo, só se ele estiver num caminho ali, né? Porque se eu tiver a oportunidade de tocar na 7ª, eu vou tocar na 7ª. Então, tem essas questões aí, Guilherme. Mas excelente pergunta, né? Eu acho que a rítmica, a levada do Ian já está muito no songbook. Tem muita coisa no songbook que já está anotado, sabe? Mas tem muita coisa por fazer também, sem dúvida. Eu acho que o mapa da música é um mapa, que a partitura é um mapa. Então, o mapa é uma coisa que informa exatamente, em todos os detalhes, a determinado lugar. A música também, a partitura da música informa exatamente o que é para ser feito. Mas não diz como vai ser feito, mas o que é para ser feito. Aí que está. Já estamos chegando ao fim, já estamos aqui há um tempo, estávamos prevendo um pouco mais de 1 hora e tudo, mas a conversa está boa. E tem perguntas aqui do pessoal que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Tem algumas perguntas que eu acho que seria legal a gente passar um pouco por elas. Tem uma aqui da Sharon Joyce, que ela é mais... vamos ver como é que vocês respondem essa aí. Quais as dicas que vocês dão para quem nunca compôs? Existe uma sugestão de etapas? Perguntando em geral, a pergunta geral? Não, na realidade, a gente, quando está compondo, ele não está implícito se ele nunca compôs ou se ele compôs.
acaba sendo a composição uma coisa não planejada, uma coisa que aparece. Então, você não pode dizer, agora eu vou compor, não, eu vou procurar. Não procurar nada. Eu vou me soltar. Não existiu primeira vez na vida, porque a primeira música que eu fiz, quando não falava ainda. Eu tinha 1 ano de idade e usava onomatopeia e cantei. Vem a corruptela da língua húngara, isso. Andando. Depois eu fiz tema de variações, roubando descaradamente música de Schumann. Escutei meu pai dando aula de Schumann no piano. Depois eu fiz uma outra que o meu pai mandou fazer, comprar um cigarro de uma marca Nicotexes Harmonia. Aí saí na rua para não esquecer, falei, Nicotexes Harmonia. Nicotexes. Tá, tudo era... De repente eu vi uma placa de um carro em Mariana, só 0398. Eu digo, Mimiredo 0398. Aí veio, perorera, 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 perorera. Aí fiz a música toda, placa 0398. Então, eu tenho a coete mesmo de transformar, porque na realidade nada mais, os 10 dígitos são do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, são essas 10 notas. Então, se eu vejo 0398, é mi, ré, dó, é isso. Ainda tinha um telefone maravilhoso, que também, na primeira vez, tinha meu telefone era 8867-5368, era do, lá, si, sol, mi, lá, sol. Aí fiz o blues. Então, o tempo todo, o som e o número, o espaço. Então, a atitude de compor, eu não falei, agora vou compor uma música. Nunca, momento nenhum de falar isso, mas acontece. Quando você menos espera. É isso. Lembrando, respondendo a pergunta, eu vou parafrasear o Ian, né? Eu vou falar uma frase que eu aprendi com o Ian, para Sharon, que é assim, o fazer tem que vir antes do compreender. O fazer vem antes do saber. A atitude começa aí, não pelos conceitos, né? Se começa pelos conceitos, você está visando a qualidade. Mas a qualidade é o problema do público e não de quem está fazendo. Qual é o problema? Qual é a tarefa de quem está criando alguma coisa? Ele está se revelando. E para se revelar, precisa o quê? Autoestima. Mais nada. Então, aí que está. Eu não estou observando a mim mesmo como os olhos do público, jamais. Não vou agradar ninguém, eu vou agradar. Não é de agradar, não se trata disso. Ele vem, a coisa invade a gente, mas você tem que ter lealdade com a primeira ideia que você acha que vai dar certo, você agarra. Porque todas as primeiras ideias de qualquer composição, no estado embrionário, são iguais. Ou podemos dizer, gosto de falar logo no início da aula de criatividade, não existe o lugar comum e não existe o plágio. Duas coisas que não... Porque estado primário, qualquer ideia já existe. Então, se você deixa de aproveitar uma ideia porque já foi usado, é uma ingenuidade impressionante. Não é por aí, não. Você agarrar aquilo porque aquela ideia é sua. Todo bebê é igual quando nasce, mas cada um vai ser diferente, completamente. Então, você não deve preocupar. O lugar comum é tararara, pararara, paraiararara, paraiarara. Será que João Donato tem medo de lugar comum? Pelo contrário. Ou será que é aquela paraiarararara, paraiarara? Tem coragem de fazer um negócio? Tem coragem, sim. Tem. E eu tenho coragem de fazer quando existe a viagem de volta ao mundo em 80 dias. E por aí afora, né? Não existe. O lugar comum, aliás, o plágio foi inventado por advogados. 8 compassos. Que 8 compassos são aqueles? Depende, se é 12 por 8 numa rock balada, vai levar uma página inteira. E se for
o frevo, ou seja, acabou. Que plágio? Que isso? Será que existe propriedade intelectual? Será que o que eu estou pensando já existe em outro lugar? Que não quero nem saber se existe, porque até na minha cabeça, tudo é meu. Como disse alguém, né? Não me lembro quem que falou, que tudo que foi pensamento já foi formatado em palavras, mas emoção nenhuma. Qualquer pensamento, a ideia já foi formatada em palavras. Agora, pensamento, a emoção não é formatado. Ela nunca tem duas emoções iguais. Agora, pensamentos são tecido de palavras, né? Então, essa coisa de você se revelar, mostrar o que você é, e você faz, e dar a mão palmatória, né? Vamos ver o que cada um achar, porque a qualidade é problema de quem assiste. Ainda bem que existe gosto para tudo, né? Ou quem não gosta do que eu faço, não gosta de mim. Mas quem não gosta de mim tem outras pessoas que gostam. Ainda bem que existe. O mundo é grande, né? Não, o mundo é grande e também a beleza está nos olhos e os ouvidos de quem contempla, e não no objeto contemplado. Aí também, né? Essas coisas. Muito bom, né? Tem uma pergunta aqui do Nicolas Rodrigues, que ela é malvada. Dentro do processo criativo, como vocês lidam com o ego de vocês? Com o ego? Anular total, né? Porque a alegria de me mostrar superando qualquer tipo de ego, né? Que nesse momento é o momento que o meu ego está completamente suprimido. Quando eu mostro alguma coisa que eu faço. Eu não mostro o que eu sou, não. Se eu mostrasse o que eu sou, seria um ego. Mas eu mostrar o que eu faço, aí estou anulando o meu ego. Eu estou fazendo uma coisa que está aí, estou fazendo. Sou eu. A minha cara é a minha cara. Quem gosta da minha cara, tá bom. Quem não gosta, não tem problema nenhum. Então, tem uma... o ego no sentido de que será bem recebido, aí existe o ego. Aí existe. Mas o problema vem de lá do público. Eu vou responder o Nicolas aí, eu vou falar que eu tô tratando o ego na análise, né? Na psicanálise, né? Sugiro, inclusive, que ele faça o mesmo. Eu que nunca fiz psicanálise, justamente minha psicanálise é a criação, é a música. Por falar em psicanálise, por falar em criação, tem uma pergunta da Pamela Mel aqui. Ian, o que você acredita que leva alguém a ter bloqueio criativo? Bloqueio criativo é quando fecha o curto-circuito entre o que você é e o que você se enxerga. Então, a momento, sua própria observação, auto-observação incompatível. Quer dizer que síntese e análise são duas coisas, processos mutuamente excludentes, porque quando eu estou sintetizando, fazendo uma coisa, eu não tenho como analisar aquilo e vice-versa. Então, realmente, qualquer atitude movida à afetividade e amor não admite análise, porque é síntese, é criação aquilo. Então, acredito que leva alguém a ter o bloqueio criativo é exatamente o curto-circuito que fecha quando o meu vem atrito. Eu estou vendo de mim de lá de fora ao mesmo tempo e por dentro de mim quero examinar o que estou fazendo. Então, tem que evitar unha e ferro, evitar esse tipo de conflito e se observar na hora que está fazendo uma coisa. O ator também é complicado, o teatro é complicado por causa disso. Tem que ser... Eu conheci grandes atores por perto
E eu notei que eles são exatamente iguais no palco que são fora do palco, quando são grandes. Porque fazer o papel de alguém não existe no teatro. Mesma coisa em música. Fazendo o que eu faço. Eu não sou bom intérprete, não sou da frente, eu sou dos fundos. E o fundo representa o quê? Criar, compor, educar, é o fundo. Assim que eu funciono. E aí, quando eu descobri que eu não sou da frente, aí melhorou muito a minha atitude. Então, eu não tenho nem um pouco de constrangimento no meio de uma aula. Mas se eu tiver que discursar ou depor alguma coisa, aí é complicado demais. Se der um branco, abre parênteses, não fecho mais, não sou eu. Agora, compor é maravilhoso porque você tem uma hora, você pode ter certeza que você está criando uma coisa com toda a paciência e com o interesse de chegar, mas tem um momento exato quando você sabe que terminou. E aí está feito. Mas só não quer dizer que na semana seguinte você não diga, não, quase isso, mas não é bem isso. Então, anos depois eu vejo que não, é outra coisa. E quantas músicas eu tenho agora que reformei 20 anos depois. Mas a ideia foi tão boa, mas eu não tinha desenvolvido ainda como devia. Então, é isso. Então, compor é transformar. Compor é transformar. Tem uma última pergunta aqui, do Ricardo dos Reis. É um amigo que eu não vejo há muito tempo. Um abraço, Ricardo. Ele faz a pergunta com base naquilo que você falou, Ian, sobre a disciplina, né, e a criatividade. Ele pegou essa deixa aí. Sem disciplina, não há aprendizagem. Essa máxima se aplica também ao processo criativo? Momento nenhum a disciplina vai conduzir ao processo criativo, porque vem do outro lado, aí vem o lado da injeção de autoestima. Então, quando você se abastece de informação e exercícios, você cria uma musculatura e uma carcaça para você se revelar em outro momento como a criação. Mas jamais a informação vai se transformar em uma coisa que você cria, nem nunca é dedutivo aquilo. Então, realmente, disciplina, Regina Bertola disse, disciplina não leva à criatividade, não leva. Mas a criatividade pode levar à disciplina, por quê? Porque na criatividade você abastece de autoestima e a partir daí pode ser criativo, a partir da própria criatividade, e não da disciplina. E muitas vezes os alunos ficam equivocados e estão achando que precisa de abastecer de informação para conhecer. Tem que saber por que o quinto grau, a preparação, pode ser desdobrado em 2/5 e quando pode ser desdobrado em 2/5, quando não pode. Aí eu falei para essa moça assim, pois é, isso lembra muito aquela aula de português que a aluna pergunta, professora, quando é que vou usar uma preposição? Tipo assim, cheio de se perguntas. Muito bom. Muito obrigado. Ô, Márcio, você trouxe o violão? Tem alguma coisa aí pra gente? Não? Ou vai deixar só os links das suas redes para te acompanhar lá? Pois é, rapaz, eu trouxe o violão, eu tava com uma prótese aqui na unha, eu vou mostrar, olha só, não é mentira, ela saiu, eu tô com a minha unha, deixa eu ver como é que vai, deixa eu ver, peraí, como é que vai vir, peraí. A minha unha tá inteira, não adianta nada. Televisão verdade. Sempre é assim, né? Aí, ó. O mundo é assim. Não sei se vai dar. Quer a cadeira mais alta? Não, tá bom, aqui tá bom. Você tá vendo aí? Ah, tá. Ih, aí, ó. Tá bom. Chega
chega mais no centro desse quadro. Assim tá bom. Onde, tem que ir para onde? Para ficar mais perto. Aqui tá bom. Aí. Tá um pouco desafinado aqui. Dá pra ouvir aí? Só um trechinho. Mas o que eu queria falar é que hoje, né, a gente recebeu as gravações, então assim, já muito em breve vai sair essas gravações em altíssima qualidade, com os vídeos, né, as gravações que a gente fez, a gente teve a parceria, né, Ian? No El Ninho. Fizemos no El Ninho, com a Macaca Filmes participou, né, a Macaca Filmes que foi a produtora Marcelo Nicolato, que fez o filme do Ian. Então, ele atendeu o meu convite, veio de pronto para fazer as filmagens dessa gravação importantíssima que a gente está fazendo. O Carlos Walter, né, veio também. Uma família que realmente está muito interativo, né? Foi uma equipe fabulosa, assim, foi Macaca Filmes, Ian Guesch, a Universidade Federal de São João del Rei, que apoiou o trabalho com muita intensidade. E não foi à toa que eu vim morar aqui em São João, mudei de Mariana para cá, porque aqui é o lugar, né? Aqui tem Barbacena, tem São João. E tem esse lugar tranquilo aqui, inundado de turistas, que é Tiradentes, mas que não tem relacionamento entre as pessoas. Totalmente. Mas de volta. E a universidade, e a pós-graduação, o programa de pós-graduação em música também, sempre dão um apoio muito forte para esse projeto meu das músicas do Ian, né? Acolheu o meu projeto. Então, assim, é uma equipe enorme e esse produto vai ser veiculado pelo acervo digital do violão brasileiro, né? Talvez em setembro, no finalzinho de agosto, início de setembro, ele já vai ser veiculado nessa plataforma, né, de nível nacional, internacional do violão, com a participação do Ian. Eu toco 4 músicas do Ian, o Carlos Walter, violonista virtuosíssimo, né, de Belo Horizonte, amigo também nosso, ele toca uma música do Ian, e nos intervalos tem um bate-papo com o Ian dentro do estúdio, com uma captação de áudio maravilhosa, o Ian tocando também piano, tocando um tecladinho, mostrando o processo criativo, né? E vão ser 5 episódios. Então vai ser uma série de 5 episódios que vão ser veiculadas no acervo digital do violão brasileiro e no canal do AFCJ. No famoso dia 27 de julho vai acontecer o nosso grande encontro. Eu cheguei lá com febre, mas foi muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aproveitar então e lembrando vocês de... Tá dando um eco aqui. Deixa eu... Já arrumei. Arrumou? Lembrando, então, vocês curtirem nas redes sociais aí. Tem o Instagram do Ian Guesch, do Márcio Luiz Sete Cordas, YouTube do Márcio Luiz. O canal do YouTube está sempre tendo live lá no... Não é isso, Márcio? É isso, Marcos. Eu faço as livezinhas aos domingos, uma livezinha bem popular, bem tranquila, ao meio-dia. Eu canto umas músicas também, eu toco. Mas meu canal do YouTube, na verdade, são vários. Não é só a live, tem a live aos domingos, mas eu fiz o workshop agora na sexta-feira, então ele fica na íntegra lá. Tem algumas lições, né, Ian, de violão. O Ian, ele comenta aqui comigo que ele me vê às vezes nas redes. Porque trabalhasse a mão direita, desenvolver a mobilidade. Então tem algumas aulas lá na íntegra, lá no meu canal no YouTube também. Então, tem material didático e tem material também de entretenimento, enfim. Para você que só gosta de ouvir uma música, quer ouvir uma música,
pode colar lá e se inscrever. Já são 344 inscritos, hein? Inscritas, muita estima. Vamos crescer esse grupo aí, esse grupo de seguidores. O Ian Guest também tem o filme sobre ele, né? O Imperfeccionista, que já está disponível, né? No YouTube. Já. E meu chat também, já. YouTube. E o disco recente que saiu agora também já está em todas as plataformas digitais, não é isso? É Matacama, é o nome do disco, e Aventura de Lápis e Borracha, música popular camerística. É tudo isso. Exatamente. E vem o encarte com informação completa e a partitura também. Já em todas as melhores casas do ramo. Muito obrigado, queridinho. Estamos só começando a semana, né, para discutir, abrindo aqui em grande estilo com dois queridíssimos que estão aqui do lado da gente. A gente vai ter aí amanhã tem Yuri Popov, que vai falar um pouco sobre os processos criativos dele. Yuri Popov, na quarta-feira, Mauro Rodrigues, na quinta, Felipe José, e na sexta, Rafael Martini. Muitos desses aí que vão falar nessa semana foram alunos do Ian, né? Colega, parceiro, alguma coisa. Rafael Martins e tal. Muito bom. Eu fiquei encantado com essa oportunidade de ter contato com você. Realmente, passou um instante, esse tempão que a gente está conversando, tanto assunto, né? E tão atenções voltadas, assim. É muito bom mesmo. Muito legal. Isso. Ô, gente, eu só tenho a agradecer o convite de vocês e o convite de poder contracenar, né, com esse grande amigo, maestro, músico. Eu tenho aqui o Márcio como meu convidado aqui em casa. A gente acabou de ter um lanche aqui maravilhoso também. Nossa, eu comi uma pastinha. Gente, se vocês gostam da composição do Ian, você tem que ver a pastinha que ele faz. É de ricota temperada, chama coisa da Hungria. Gente, é delicioso. Com bastante mostarda e bastante cebola. O café foi chique demais, ó, supimpa. E um café gelado com geleia no final. Tá dando fome, né? Tá dando fome esse negócio. Exótico as coisas. Mas um abração. Caio e Guilherme, vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer a presença do Ian, do Márcio, e convidar todo mundo aí para essa semana estar com a gente. Mais conversas tão legais quanto essa de hoje. Essa de hoje foi demais. Obrigadíssimo, gente. Eu também queria agradecer demais os dois, que eu tive o prazer de ter aula com os dois, Márcio e Ian. E também lembrar, pessoal, amanhã, às 19 horas, a gente vai conversar com o super compositor contrabaixista Yuri Popov. Estou dando minha carteirada de baixista aqui. Mas é isso. Conversa sensacional, muito aprendizado e muito obrigado a vocês dois. Foi maravilhoso. Até breve, pessoal. Até breve. Até muito breve. Legal.